Boa noite a todos do canal. Vou me identificar como Lúcia. Fui oficial de justiça por muitos anos. E por isso não posso dar muitas informações sobre a minha pessoa, pois posso ser reconhecida muito fácil. Tudo o que posso dizer é que durante este fato eu morava no interior de São Paulo. No ano de 2001, recebemos uma denúncia anônima de maus tratos contra uma criança de 10 anos de idade. A polícia chegou primeiro ao local da ocorrência e, segundo a polícia, a criança, de nome fictício Bernardo, foi encontrada acorrentada em um quartinho nos fundos da residência, onde permanecia em cárcere privado, com visíveis sinais de maus tratos e espancamentos. O pai confessou o crime e dizia que planejava matar o filho, pois, segundo ele, a criança era um anticristo, mencionado na Bíblia. Testemunhas disseram que o pai era ministro em uma igreja evangélica e, com seu fanatismo religioso, persuadia várias pessoas a fazerem a sua vontade, acreditando que era a vontade de Deus. Visivelmente, era apenas mais um caso de um fanático religioso querendo sacrificar o filho, achando que era Abraão. A mãe da criança dizia coisa com coisa e estava visivelmente abalada. Ela chegou a ser presa como cúmplice, mas como o marido confessou todo o crime e disse inclusive que a esposa era totalmente submissa a ele, ela foi julgada inocente, mas perdeu a guarda do filho e o marido pegou 12 anos de prisão. O menino se chamava Bernardo e, até ser encaminhado para um lar adotivo, ele esteve sob a minha responsabilidade. Bem, era um lindo garoto, olhos totalmente azuis e cabelos loiros. Era uma gracinha, muito educado e pouco comunicativo, talvez devido ao trauma sofrido. Cheguei a me apegar muito a ele, talvez por pena, ou talvez por sempre ter desejado ser mãe, mas nunca consegui engravidar. O meu marido me incentivou a adotá-lo. Bem, fiquei muito pensativa, pois queria um filho meu, e além do mais, eu não poderia envolver tanto assim com o meu trabalho. Mas levando em consideração que a grande maior parte de menores infratores é devido à causa de não terem pais presentes na infância e até mesmo serem crianças abandonadas. Além do mais, muitas das crianças que são adotadas em orfanatos são adotadas para se tornarem brinquedos sexuais de pervertidos. Isso quando não sofrem abusos no próprio orfanato. Então, movida pelo sentimentalismo, entrei com um pedido de guarda do garoto. Em menos de uma semana, saiu a guarda provisória. O Bernardo era uma criança muito educada e ia bem na escola. E sem ninguém pedir, ele ajudava com os serviços de casa. Pouco tempo depois, veio a guarda definitiva e também os problemas. Em algumas noites, o Bernardo acordava gritando e muito suado. Ele dizia sempre que era um pesadelo, mas eu sabia que era algum tipo de trauma por tudo que ele havia sofrido. Ele desenvolveu o hábito de comer carne crua e uivava para a lua como se fosse um bicho. O psicólogo dizia sempre a mesma coisa, que era um trauma muito profundo que ele carregava, devido ao seu sofrimento nas mãos dos pais. E bem, já que o psicólogo falava isso, eu acreditava. Bernardo
desenvolveu epilepsia. E o mais estranho era que as crises só ocorriam à noite. E com 12 anos de idade, o seu corpo já era bem peludo, com sobrancelhas grossas e bigode. Certa vez, o nosso gato Frederico sumiu. Eu questionei se ele viu o Fred. E ele disse que o gato apenas fugiu. Então eu disse: simples assim? Fugiu e você nem está preocupado? Então ele disse: não se preocupe, talvez ele volte. Bem, deixei o assunto de lado. Então veio a noite. Eu não costumava fazer janta, mas naquele dia fiquei com vontade de fazer um bacon com batatas fritas e cheddar, e chamaria o meu marido para ver algum filme. Então fui até o freezer da despensa para pegar o bacon. E assim que abri o freezer, quase caí para trás, pois o meu gato Frederico estava no freezer, todo dilacerado, com marcas de mordidas pelo corpo. Falei com meu marido e ele disse que era melhor não comentar o assunto com o garoto, mas que eu deveria ir até a sua mãe biológica, tentar saber mais alguma coisa sobre ele. Então, assim eu fiz. Voltei até aquela casa no dia seguinte e falei com a mãe biológica, que se chamava Simara. Dona Simara, eu sou a Lúcia, oficial de justiça. O seu filho biológico está sob a minha tutela, por motivos que não preciso explicar, pois não é nenhum segredo para a senhora. Só que ele tem desenvolvido um comportamento estranho e muito preocupante ao mesmo tempo. Eu gostaria de saber da senhora o que isso significa e o que de fato o seu marido fazia com ele. Dona oficial, aquela coisa não é o meu filho. Finalmente, agora eu posso ter paz na minha vida. O que a senhora quer dizer com isso? Se eu te dissesse que o meu marido estava certo em tentar matá-lo, o que a senhora me diria? Diria que está louca. Não estou louca. E a senhora oficial descobrirá isso com o tempo. Voltei para casa e posso dizer que as coisas se tornaram um tanto pior depois disso. O Bernardo havia matado o cachorro do vizinho e o comido. O vizinho até fez uma denúncia contra mim. Um dia, o meu irmão veio para minha casa com seu filho. Ele e o Bernardo pareciam se darem bem, até que eles brigaram e o meu sobrinho levou a pior. O meu irmão foi corrigir o Bernardo e ele ofendeu o meu irmão com palavras de baixo calão. O meu irmão virou um tapa na cara dele. Então, o Bernardo foi para cima do meu irmão e o derrubou no chão com uma força fora do normal. Ele esboçava um semblante de puro ódio e com muito custo conseguimos o contê-lo. Depois deste episódio, meu marido decidiu levar o Bernardo para o nosso sítio na roça, pois o meu marido havia tirado férias do trabalho e, segundo ele, seria ótimo para o menino se divertir e esfriar a cabeça. Bem, como eu estava trabalhando, eu não poderia ir com eles, mas realmente achei uma boa ideia. E essa foi a pior decisão da minha vida, pois uma semana depois que eles foram para o sítio, eu perdi o contato com o meu marido por uns dias. E depois, logo veio a notícia que o meu marido foi achado morto, dilacerado, em uma mata nas proximidades do sítio. Ele estava segurando uma espingarda e já havia disparado algumas vezes. Então a perícia concluiu
que ele estava caçando e foi morto por algum animal, e bem provável que era uma onça. E quanto ao Bernardo, ele havia desaparecido. Fiquei arrasada com a morte do meu marido. E para falar a verdade, não dei a mínima pro Bernardo, pois sabia que ele estava envolvido nisso. Então, voltei na casa da sua mãe biológica para perguntar a ela se havia possibilidades do filho biológico dela ter matado o meu marido. Cheguei até lá e chamei, mas ninguém apareceu. Um forte cheiro de podre tomava conta do ambiente. Então, forcei a porta de madeira e entrei na casa. Não precisou forçar muito para a porta abrir. Era como se alguém estivesse ali antes de mim e fechou a porta de qualquer maneira ao sair. À medida que eu andava pela casa, o cheiro de podre só aumentava. Até que fui ao quarto e vi que a dona Simara estava morta na cama, em estado avançado de decomposição. Havia partes do seu corpo por todo o quarto, como se alguma coisa a tivesse devorado há uns 15 dias atrás. Acionei os meus colegas do departamento de polícia, e a perícia apenas confirmou o que eu já sabia: assassinato. Não havia dúvidas. Eu sabia que aquele garoto era a própria manifestação do mal. E cheguei até a comentar com um amigo de trabalho. E esse amigo me aconselhou a não contar isso para ninguém, ou todos me achariam louca. E realmente, ele estava certo. Então, decidi agir por conta própria. Fiz uma visita ao pai biológico do garoto, que estava preso, e contei a ele tudo o que havia ocorrido. E ele disse: eu avisei a vocês, aquela coisa não é o meu filho. Leia Apocalipse 17:8. A própria besta surgirá do abismo e caminhará pela perdição. Moça, você terá que matá-lo, ou ele não irá parar de matar pessoas inocentes. Ele vai dar cabo em todas as pessoas que você ama. Você tem que matá-lo. Mas não se esqueça que ele é mais forte, mais rápido e mais inteligente que você. Então, você deve acertá-lo com alguma faca ou objeto de prata, pois a prata é tóxica ao organismo dele. E em último caso, você pode tentar decepá-lo, pois sem a cabeça, ele é inofensivo. Peguei a minha arma e fui até o sítio. E assim que cheguei na casa do sítio, que ficava no meio do nada, vi vários rastros de sangue e galinhas mortas e decepadas. Já estava escurecendo, então me aproximei com cautela. E dentro da casa, eu vi pela janela de vidro uma criatura totalmente animalesca. Aquela coisa estava agachado, comendo alguma carcaça de animal. Era uma criatura completamente peluda. Devia ter 1,75 de altura, olhos alaranjados e focinho de cachorro, dentes pontiagudos e orelhas caídas, e uma pequena cauda. Corri até o carro e chamei reforços pelo rádio. Apaguei as luzes do carro e fiquei apenas aguardando a polícia chegar, com a minha arma em punho. Já havia escurecido completamente, e foi aí que vi a silhueta daquela coisa saindo de dentro da casa e farejando o ar em sua volta. E em seguida,
A criatura veio correndo na minha direção, em uma velocidade incrível. Eu estava dentro do carro a uns 200 metros da coisa. Com muita força e fúria, aquela coisa quebrou o vidro da janela do carro com apenas um soco e acertando no rosto com a sua mão ou pata, sei lá o que era aquilo. Fiquei desnorteada, enquanto a coisa tentava entrar no carro. A minha única reação foi atirar e descarregar a minha arma na criatura, que logo em seguida caiu. Apontei a lanterna para a criatura no chão e vi que aquilo ainda se mexia. Então, liguei o carro e passei várias vezes por cima da fera. E depois saí dali com o carro o mais depressa possível. Quando cheguei na estrada, encontrei a polícia que estava seguindo para o local acionado. Fui levada para a delegacia em estado de choque. E assim que cheguei, contei a minha versão da história. Mas fui detida pouco tempo depois, pois a polícia não havia encontrado essa criatura descrita por mim no sítio, mas encontraram vários animais mortos. E também o garoto Bernardo estava morto com vários tiros no corpo. Tiros esses que foram disparados pela minha arma. E sinais de atropelamento, cujas marcas de pneu eram do meu carro. Não cheguei a ser condenada por este crime, pois o meu advogado conseguiu convencer o júri de que eu adquiri esquizofrenia após a morte do meu marido e passei a acreditar que foi o Bernardo que matou ele. Permaneci em uma clínica psiquiátrica por vários anos, até que em 2016 eu fui diagnosticada completamente curada e voltei a viver em meio à sociedade. E mesmo sendo uma ex-oficial de justiça, eu fui aposentada com apenas um salário mínimo, que mal dava para sobreviver. Pois quando você está incapacitado de lutar pelos seus direitos, as pessoas fazem o que bem entenderem. Neste hospital psiquiátrico, que na verdade é um manicômio, também fui vítima de outras atividades paranormais, mas dessa vez eram espíritos e demônios que haviam por todas as partes do lugar. E o pior de tudo era quando nós pacientes estávamos sedados. E então víamos sombras e vultos e não podíamos reagir. Mas essa história ficará para um próximo relato. Boa noite.